Oi, pessoal! Chegou a hora de falarmos dos fluoretos e sua relação com a cárie dentária. Muito conhecimento aí pela frente. Vamos lá? Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Eu sou Gisele Rodrigues de Santana e estamos aqui no nosso curso de cariologia, hoje com uma nova videoaula. A nossa videoaula de hoje refere-se à fluoroterapia e cariologia, uma aula elaborada pela professora Mariana Ferreira Leite e Gisele Rodrigues de Santana. Qual será o nosso objetivo? Desenvolver o conhecimento teórico e prático que possibilite o domínio científico suficiente para reconhecer e atuar na etiopatogênese, isto é, na prevenção primária, no diagnóstico e no tratamento de pacientes afetados pela cárie dentária. Na última videoaula, nós abordamos o tema métodos de diagnóstico e detecção da cárie dentária e hoje falaremos sobre fluoroterapia aplicada à cariologia. Inicialmente, é importante nós abordarmos os aspectos gerais dos fluoretos. Nesses aspectos gerais dos fluoretos, nós inicialmente falaremos do histórico dos fluoretos, a seguir o mecanismo de ação dos mesmos, os destinos dos fluoretos no organismo e as fontes de ingestão dos fluoretos. Com relação aos aspectos gerais, começamos falando sobre o histórico dos fluoretos. Inicialmente é importante a gente destacar que o flúor é o íon mais eletronegativo da tabela periódica e, portanto, isso o dá algumas características, como uma hiperreatividade. Começando pelo histórico dos fluoretos, a primeira fase referente aos fluoretos ela vai de 1803 a 1933. Que foi o período da detecção da fluorose dentária causada pela intoxicação crônica com os fluoretos, provenientes da onde? Provenientes de águas de abastecimento. Além disso, a severidade das lesões naquela época foram constatadas como proporcionais à quantidade de fluoretos na água. Isto é, esta fase histórica dos fluoretos ela é destacada pela descoberta da ação do fluoreto através da sua intoxicação crônica e efeitos colaterais indesejados, isto é, a fluorose. Nessa sequência de retrospectiva histórica, passamos para a segunda fase, que vai entre 1933 e 1945. Nessa segunda fase, ela é destacada pelos estudos das 21 cidades que Jim, um pesquisador da época, fez e que foi um marco na epidemiologia nesse período e contribuiu para se estabelecer a concentração de fluoretos na água que causava o manchamento dentário. Ou seja, Jim, de forma epidemiológica, ele avaliou 21 cidades e ele conseguiu descobrir qual era a concentração de fluoreto na água que iniciava a fluorose dentária, o manchamento dentário. O nível no flúor na água considerado adequado para se evitar cárie sem causar fluorose é de 1 mg por litro, isto é, 1 parte por milhão. Então, nessa segunda fase histórica dos fluoretos, a gente destaca que foi estabelecida uma dose adequada para se prevenir cárie com risco mínimo de fluorose e esta dose corresponde a 1 parte por milhão de flúor. A terceira fase histórica dos fluoretos se dá entre 1945 e 1980. É o período da fluoretação artificial das águas. Então, como se sabia já que o flúor ele poderia trazer um benefício em relação à cárie dentária, algumas cidades eram abastecidas por águas que não continham naturalmente fluoreto. Então, o que se pensou? Se pensou em fazer uma fluoretação artificial das águas nessas localidades, porque acreditava-se que os fluoretos eles deveriam ser ingeridos para ocorrer a prevenção da cárie no período pré-eruptivo dos dentes. Ou seja,
que os fluoretos eles tinham uma ação sistêmica sobre a estrutura dentária. Então, nessa fase, até 1980, se acreditava que a maior participação dos fluoretos em relação à cárie dentária era o seu efeito pré-eruptivo, ou seja, seu uso sistêmico. Então, o flúor ele era recomendado nos períodos de formação do germe dentário, com indicação apenas na odontopediatria. Então, o que a gente pode destacar dessa fase? A implantação da fluoretação artificial da água, com concentrações em torno de 1 ppm, uma parte por milhão, e o uso do flúor restrito às crianças, justamente por se acreditar que seu uso pré-eruptivo é que tinha efeito na cariologia, né? No progresso da lesão cariosa. Ou seja, um efeito preventivo pré-eruptivo. A quarta fase, ela se estende até hoje, né? Ela começa nos anos 80 e ela começa com estudos em cariologia, estudos que mostraram a ação bioquímica do flúor sobre a hidroxiapatita, a associação entre dentifrício fluoretado e redução de cárie dentária, os benefícios da remoção mecânica do biofilme dental, o uso tópico do flúor em baixas concentrações, prevenindo a cárie dentária. Também é uma fase que se destaca por estudar produtos de reação com o dente, que vão servir como reservatório de flúor na cavidade bucal, no caso, o fluoreto de cálcio. Né? E também é uma fase onde a liberação dos fluoretos pela saliva foi constatada, foi verificada cientificamente e que esta liberação pela saliva era responsável pela prevenção da cárie dentária. Ou seja, destacando a ação tópica do flúor na prevenção da cárie dentária. Então, um destaque para essa fase que nos acompanha até hoje é a ação tópica do flúor disponível no ambiente local. E isso em qualquer idade, em baixas concentrações, porque sabe-se que em baixas concentrações ela é mais efetivo ali presente cotidianamente do que aquele flúor que foi incorporado no esmalte pré-eruptivamente. Saindo do histórico dos fluoretos, passaremos agora a abordar o mecanismo de ação dos fluoretos. Como eu destaquei logo no início dessa aula, o flúor é o elemento mais eletronegativo ali da tabela periódica. Isso faz com que ele tenha uma alta afinidade por elementos positivos, né, para que ele tenha uma estabilidade iônica, uma estabilidade eletrônica. Então, ele tem muita afinidade, por exemplo, por cálcio, que é um íon duplamente positivo. Então, o que se sabe? Que o fluoreto, por essa afinidade eletrônica com o cálcio, e em sendo a hidroxiapatita um mineral rico em cálcio, há uma afinidade entre ambos, e o que faz com que haja uma incorporação desse flúor no cristal, tornando-o mais resistente ao ataque ácido. E esse ataque ácido está presente em que patologias? Na cárie dentária e na erosão dentária. Os principais produtos de reação dos fluoretos com a estrutura dentária são a fluorapatita e a hidroxiapatita fluoretada e o fluoreto de cálcio. Então, essa é a nossa fórmula estequiométrica da hidroxiapatita, onde você tem 10 íons cálcio, 6 íons fósforo, 24 íons oxigênio, mais 2 íons oxigênio, mais 2 hidrogênios. Quando eu tenho a incorporação do flúor dentro do cristal de forma pré-eruptiva, eu tenho a formação de uma fluorapatita. A fluorapatita, ela tem a substituição da hidroxila pelo flúor. Na hora em que você tem essa substituição da hidroxila pelo flúor, há a conversão da hidroxiapatita em fluorapatita. Do ponto de vista do cristal, o que acontece? O íon flúor ele tem um raio atômico muito pequeno. Na hora que ele substitui dentro do cristal
a hidroxila, ele vai substituir íons com tamanho de raio atômico grandes por um íon de tamanho de raio atômico pequeno. Isso faz com que a geometria do cristal ela se altere, alterando os eixos desse cristal, que fazem com que esse cristal se torne mais duro, menos solúvel. Muito bem. Também esse flúor ele pode se incorporar à hidroxiapatita formando uma hidroxiapatita fluoretada, ou seja, você não remove a hidroxila, né? O uso do flúor não remove ali a hidroxila do cristal, mas ela agrega flúor a esse cristal. E também este agregar flúor ao cristal faz com que o nosso cristal de hidroxiapatita tenha uma alteração nos eixos, e isso muda a sua geometria, fazendo com que ele se torne menos solúvel e, portanto, mais resistente à dissolução ácida. Também, um produto de reação do flúor é o flúor se ligar ao cálcio livre que se encontra dentro do mineral dentário. E aí, ele pode se agregar a esse cálcio e formar o fluoreto de cálcio. Visto que a gente entendeu essa participação do flúor dentro do cristal da hidroxiapatita, ou mesmo na formação de um composto, o fluoreto de cálcio, a partir de agora a gente vai começar a explorar melhor o mecanismo de ação do flúor sistêmico e depois do flúor tópico. Vamos começar com o mecanismo de ação do flúor sistêmico. Bom, aqui está a nossa hidroxiapatita. A nossa hidroxiapatita, na sua fórmula estequiométrica, ela tem um pH de solubilidade para o esmalte de 5,5. O que isso representa? Que quando o meio externo ele atinge um pH igual ou abaixo de 5,5, esse cristal começa a se tornar solúvel ao meio. Ou seja, quando há uma ingesta pelos micro-organismos de substâncias cariogênicas, como por exemplo a sacarose, esses micro-organismos eles começam a produzir ácido e esse ácido faz com que o pH do meio seja reduzido. Ao ele atingir o fronte de 5,5 ou abaixo dele, o que este pH faz com que a hidroxiapatita ela começa a se dissolver, isto é, ela começa a perder para o meio cálcio e fósforo. Muito bem. A apatita fluoretada, ou seja, a fluorapatita, aquela que é formada pré-eruptivamente durante a embriogênese dentária, onde há a total substituição da hidroxila por flúor, né, na fórmula da apatita, esta apatita fluoretada, o seu pH crítico é 4,5. Ou seja, eu necessito de muito mais ácido no meio para que se atinja o pH crítico desse mineral. Ou seja, quando as bactérias utilizam a sacarose e produzem ácido, elas vão ter que produzir muito mais ácido para começar a dissolução dessa apatita fluoretada. Justamente porque o seu pH crítico é 4,5, ou seja, eu terei que ter uma produção ácida que seja igual ou menor a 4,5 para começar a haver a dissolução do mineral e a perda de cálcio e fósforo para o meio. Ou a gente já pode fazer uma máxima nesse momento. Dentes que foram formados com a presença de flúor sistemicamente são dentes que erupcionam já com uma proteção inicial, visto que o pH crítico do seu mineral é um pH crítico mais baixo, ou seja, haverá de ter muito mais ácido para que as dissoluções desse mineral aconteçam.
Então, a máxima que a gente pode tirar é que o efeito pré-eruptivo do flúor sistêmico, ele é um efeito de reservatório inicial. Ele permite que aquele dente erupcione já com uma reserva de proteção. No entanto, também esse dente que acabou de erupcionar, ele é um dente com maior concentração de carbonato. E o carbonato, a gente sabe que quando presente na estrutura do mineral, torna esse mineral mais solúvel. Então, assim, obviamente é importante que a gente faça uma ingestão de flúor sistêmico de forma pré-eruptiva, para que o nosso dente ele tenha na sua composição fluorapatita e, portanto, já uma proteção inicial maior? Sim. Mas isso não invalida o fato também de que a gente também terá vários cristais com carbonato, e a gente sabe que os cristais com carbonato, eles são cristais mais solúveis, menos resistentes ao desafio cariogênico. Então, do ponto de vista sistêmico, quais seriam os destinos, né, do flúor administrado de forma sistêmica? Ele é absorvido no estômago e no intestino, e aí ele é distribuído para o plasma, para fluidos como a saliva, para tecidos moles e tecidos calcificados. Então, como a gente vê aqui nesse gráfico, a absorção do flúor com limites normais, né, de 1 ppm, a gente tem 49% dele, ele é distribuído para tecidos calcificados, 50% dele é excretado pela urina e 1% dele para tecidos moles. O que a gente pode dizer enquanto reservatórios bucais de flúor? A concentração de fluoreto sistêmico no fluido gengival é maior do que do plasma, que é maior do que da saliva. Então, o fluido gengival é um fluido rico em fluoreto que é administrado sistemicamente. Existem alguns fatores que podem afetar a absorção do flúor? Sim. Enquanto medicamento? Sim. A acidez gástrica e o conteúdo gástrico podem afetar essa absorção. Por isso que quando há uma ingesta maior de flúor, recomenda-se basificar o meio estomacal, certo? E a forma de administração também, ela pode afetar a absorção, a composição da dieta também, tá? E bem como a acidez dos produtos fluoretados. Então, esses são fatores que afetam a absorção do flúor de forma sistêmica. E como a gente viu, o destino do flúor de forma sistêmica é ser distribuído no plasma, fluidos como saliva e para os tecidos. A gente viu quanto é excretado na urina, né, que metade dele é excretado na urina, e que a outra parte, a maior parte, vai para os tecidos calcificados, e uma menor parte, uma ínfima parte, para tecidos moles. E a concentração em termos de reservatórios fluido gengival é maior do que o plasma, que é maior do que a saliva. E com relação ao flúor tópico, né? Como se dá o mecanismo de ação do fluoreto usado de forma tópica? A ação do fluoreto utilizado de forma tópica é no mecanismo de desmineralização e remineralização, atuando onde? Diminuindo a solubilidade do cristal e aumentando a velocidade de deposição de cálcio e fosfato. Então, esse é o mecanismo de ação tópico do flúor. Então, quando eu tenho uma situação de pH no meio bucal maior ou igual a 5,5 e esse meio bucal ele tem flúor de forma tópica, o que vai acontecer com esse flúor? Por ele ser muito eletronegativo, ele vai se associar ao cálcio presente naquele meio. Aquele cálcio fornecido pela saliva ou mesmo aquele cálcio que é um produto da desmineralização dentária. Ao se associar com o cálcio, ele forma um composto que é o fluoreto de cálcio. Esse fluoreto de cálcio, ele é depositado
sobre a estrutura dentária. E para essa deposição acontecer, esse fluoreto de cálcio, ele deve ser englobado por proteínas da saliva. Essas proteínas da saliva, elas favorecem essa adesão do fluoreto de cálcio na estrutura dentária, como se fossem glóbulos. Isso tudo em pHs acima do pH crítico para uma hidroxiapatita. Muito bem. Quando o indivíduo faz a ingestão de sacarose e a gente tem, pelo metabolismo bacteriano, a formação de ácido e uma redução do pH, ou no limite crítico, ou abaixo desse limite crítico, o que acontece? Há uma solubilização daquelas moléculas de fluoreto de cálcio. Nesta solubilização das moléculas de fluoreto de cálcio, novamente eu começo a ter os íons liberados na sua forma mais ativa eletronicamente. Então, eu vou ter íons flúor carregados de forma negativa ali no meio, assim como eu vou ter íons cálcio carregado de forma positiva eletronicamente ali no meio. Os íons flúor carregados de forma negativa, eles estão reativos e por isso eles começam a ser transportados para locais onde eles estão em menor concentração, ou seja, para a intimidade do tecido dentário. Ao adentrar nesse tecido dentário, ele vai se ligar, por exemplo, a uma hidroxiapatita, fazendo uma apatita fluoretada, uma hidroxiapatita fluoretada. E, ao mesmo tempo, também aquele cálcio que está reativo do ponto de vista eletrônico, ele também começa a migrar para o interior da estrutura do mineral. E vai sendo incorporado naquele mineral que está sendo desmineralizado. Quando o meu pH, depois de um tempo, por ação da saliva, esse pH retorna, ao nível do pH crítico ou acima dele, o que acontece? Novamente, aqueles íons flúor que estavam reativos no meio externo se juntam ao cálcio, formando mais moléculas de fluoreto de cálcio, E essas moléculas de fluoreto de cálcio começam a ser revestidas por cálcio, por fosfato, por proteínas de saliva e vão se aderindo à estrutura dentária. Enquanto isso, aquele flúor que adentrou na estrutura do mineral, ele está dentro ali da estrutura do mineral, fazendo com que aquela apatita se torne uma hidroxiapatita fluoretada, e a gente sabe que a hidroxiapatita fluoretada ela tem uma alteração no seu desenho geométrico e, portanto, ela se torna menos solúvel aos ácidos. Então, nós podemos dizer que o nosso fluoreto de cálcio, que está sendo constantemente formado ali no meio bucal e sendo depositado na estrutura dentária, ele é um reservatório de cálcio e de flúor, que é biodisponível para situações de desafio cariogênico. E esse fluoreto de cálcio ele é formado a partir de concentrações de 100 partes por milhão de flúor tópico. E essa incorporação ela vai acontecendo por dias ou meses. E um outro fato, essa liberação do fluoreto de cálcio, ele vai acontecendo a cada desafio cariogênico. E vai liberando esse fluoreto de forma lenta, de tal forma em que aquele íon eletronegativo e reativo, ele está constantemente presente ali no meio bucal, para implementar as remineralizações dentárias após desafios cariogênicos. Um outro ponto que se sabe é que a maior concentração de fluoreto, de formação de fluoreto de cálcio, quanto menor for o pH do material, ou seja, do material sedente de flúor. Então, a gente pode dizer que se é uma aplicação tópica feita com um gel de flúor ácido,
essa acidez do gel de flúor vai fazer com que haja muito mais concentração de moléculas de fluoreto de cálcio, diferente de um flúor gel com pH neutro, onde eu terei, para eu conseguir a mesma concentração do ácido, eu necessitaria de 4 aplicações sucessivas. Então, o fluoreto de cálcio, esse reservatório, ele depende do quê? Da concentração do produto aplicado topicamente, da disponibilidade de cálcio naquela saliva ou naquela estrutura dentária, né? Então, sabe-se que na dentina você tem uma disponibilização de cálcio muito maior do que no esmalte. E depende também se o dente ele é recém-erupcionado. Por quê? Porque em dentes recém-erupcionados eu tenho maior concentração de carbonato. Tendo maior concentração de carbonato, eu tenho maior concentração de cálcio disponível. Então, uma máxima que a gente pode tirar é que dentes recém-erupcionados, sob uma aplicação tópica de flúor, eles formam muito mais fluoreto de cálcio do que dentes que já estão erupcionados há um tempo no meio bucal. Podemos dizer que a maior formação de fluoreto de cálcio no dente se dá em um dente com lesão de cárie muito maior do que num dente íntegro. Por quê? Você tem áreas de reatividade muito maior, porque durante o desafio cariogênico com a desmineralização, o cristal ele está muito reativo e, portanto, você tem muita liberação de cálcio ali, e se esse cálcio ele encontra flúor livre, ele vai fazer deposição de fluoreto de cálcio. E o que se sabe que a formação de fluoreto de cálcio no interior das lesões de cárie, ela impede a sua progressão. Portanto, com relação aos efeitos do flúor, o que a gente pode falar? É que o flúor incorporado sistemicamente no esmalte, ele é pouco efetivo na prevenção. Ele é efetivo no primeiro momento, em que você tem ali um pH crítico muito menor dos cristais que foram formados expostos a esse flúor sistêmico. Mas o mais importante, o que a gente sabe, é o efeito tópico, é o efeito constante, a presença constante daquele flúor no meio bucal, que é aquele flúor presente na saliva. Né? E que ele retorna à saliva através da ingesta sistêmica, mas também ele está presente na saliva pelas aplicações tópicas, e a saliva fazendo o papel de um produto tópico de flúor. Bom, com relação ao destino dos fluoretos no organismo, os fluoretos aplicados de forma tópica, o que a gente pode dizer? Aquele fluoreto ele vai incorporar aquela hidroxiapatita e vai tornar essa hidroxiapatita uma hidroxiapatita fluoretada, que ela é um pouco mais resistente, né, à dissolução ácida, e também ele será destinado à formação de glóbulos microscópicos de fluoreto de cálcio sobre a estrutura do esmalte, sempre após o uso de dentifrícios, géis, vernizes, mousses ou bochechos. Então, esse aqui são os fluoretos de cálcio que são depositados sobre a estrutura dentária, após uma escovação com um dentifrício fluoretado. Então, o que podemos dizer que a importância dos fluoretos atualmente na cárie dentária é o seu efeito predominantemente tópico. Isso muda totalmente o contexto de uso de fluoretos daquilo que se acreditava nos anos 80 e do que hoje é praticado na clínica cotidianamente, né? Do que se acreditava nos anos 80, que o flúor só era bom do ponto de vista sistêmico apenas para as crianças, e não, passamos hoje por uma utilização tópica do flúor e de 8 até a morte, né? Porque ele se faz presente topicamente e ele atua constantemente ali com as estruturas duras mineralizadas dentárias.
Então, o flúor, ele tem uma atuação muito dinâmica, né? Toda vez que eu tenho um aumento da desmineralização, uma redução da remineralização, né? Esse flúor, ele vai ser liberado dali das moléculas de fluoreto de cálcio e ele vai adentrar na intimidade do cristal, do mineral. E com isso, ele adentrando, ele vai diminuir a velocidade de perda do mineral pela eletronegatividade dele, porque ele vai se complexando a elementos positivos como cálcio, formando fluoreto de cálcio dentro da intimidade do cristal. E isso vai impedindo a progressão da cárie dentária. Bom, com relação, né, nós já falamos do histórico dos fluoretos, já falamos dos mecanismos de ação. Agora a gente vai falar um pouquinho das fontes de ingestão dos fluoretos. As principais fontes de ingestão de fluoretos são a água fluoretada, o dentifrício fluoretado, suplementos dietéticos, fórmulas infantis, alimentos e bebidas. Esses são os principais aportes de ingestão de fluoretos, né? A ingestão de dentifrício em porcentagem por uma criança, de acordo com a idade, ela varia. Então, hoje a gente sabe que a ingestão do dentifrício fluoretado numa criança de 2 a 3 anos, geralmente em média de 48%, contra 34% de uma criança de 5 a 6 anos. Isso é um alerta, né? É um alerta para que a gente tenha muito cuidado e muita atenção em recomendar para os nossos pacientes o uso muito inteligente deste medicamento. Porque se essas crianças pequenas ingerirem, e como elas ingerem muito flúor, esse flúor poderá ter uma atuação sistêmica naquele esmalte de dente permanente que está sendo formado. Portanto, há de se ter um uso comedido dos cremes dentais para as crianças pequenas, né? E aqui a gente ressalta, né, os trabalhos de Vilhena, que dosaram essa quantidade de flúor que era ingerido pelas crianças. E aí se postulou uma recomendação para crianças de até 3 anos, de 0 a 3 anos, a gente colocar 1 grão de arroz cozido de creme dental na escova. Para crianças entre 3 e 5 anos, 5, 6 anos, 1 grão de ervilha. E acima de 6 anos, até a idade adulta, 1 grão de milho. Tá? Então, essa é a quantidade ideal de colocação de creme dental na escova. Passamos agora a abordar os produtos fluoretados, que são usados no cotidiano odontológico, visando mesmo uma prevenção ou mesmo um controle da cárie dentária. Dentre os produtos fluoretados, a gente tem os produtos de uso sistêmico e os produtos de uso tópico. Os produtos de uso sistêmico, como a gente disse, já desde das primeiras fases, né, históricas do uso de fluoretos, se percebeu que o flúor dentro da água de abastecimento, ele tinha uma atuação sistêmica, tanto de forma natural quanto de forma artificial, né? Então, os produtos de uso sistêmico são fluoretação das águas através de ácido fluorcílico, entre 0,7 e 1,2 mg por litro, e para se obter uma concentração ideal de 1 ppm, tá? E para países tropicais de 0,7, porque a gente sabe que a reatividade muda do flúor quanto mais calor você tem. Não para países, né, do hemisfério norte, 1 ppm, para países tropicais como o Brasil é considerado uma concentração boa, né, que não causa risco de fluorose, 0,7 ppm de flúor. Outras fontes de flúor sistêmico pode ser o sal, pode ser o leite, suplementos, alimentos, pastilhas, que já não se usa mais. O sal é muito estudado como um veículo, né, de fluoretação sistêmica, e o leite também.
O flúor sistêmico, como a gente viu, ele auxilia na formação da fluorapatita durante a formação do germe dentário, né? E a formação da hidroxiapatita fluoretada ao ser liberado pela saliva numa concentração de 0,05 ppm. Então, esse flúor sistêmico que a gente ingere através da água de abastecimento vai ter um mecanismo de ação intimamente ligado à estrutura do cristal do mineral. Com relação aos produtos fluoretados, a gente passa para os produtos, né, de uso tópico ou local. Nesse quesito, vale a gente destacar os tipos de compostos fluoretados que a gente vai ter para uso tópico ou local, bem como os produtos de uso profissional e os produtos de autoaplicação. Iniciamos falando dos tipos de compostos fluoretados que a gente tem. A gente tem produtos fluoretados com compostos inorgânicos, dentre eles destaca-se o fluoreto de sódio, o fluoreto estanhoso e o tetrafluoreto de titânio. O fluoreto de sódio, ele está presente na maioria das formulações apresentadas, né? E a sua alta concentração produz o fluoreto de cálcio, que fica depositado sobre a estrutura dentária. O fluoreto estanoso, ele, além de um remineralizador, ele tem um efeito antimicrobiano, se associa um efeito antimicrobiano, e ele é presente principalmente nas pastas profiláticas profissionais. Qual é o problema? O uso contínuo mancha os dentes, porque nós estamos falando de um metal pesado presente na sua formulação. E o tetrafluoreto de titânio, atualmente muito estudado, ele tem um efeito no cristal do esmalte, né? Então, a ele prega-se, né, que como mecanismo de ação é ele ter um efeito ali no cristal, na cristalinidade do esmalte. E ele é muito utilizado na prevenção da erosão. O fluoreto de sódio 2%, ele vem sendo utilizado desde os anos 40 e a ele prega-se, né, a uma redução de 40% no índice de cárie. E essa redução, ela advinha de uma técnica onde se aplicava a solução de fluoreto de sódio durante 4 consultas, utilizando cotonete. Tá? Hoje, encontra-se muito no mercado o fluoreto de sódio como produto de autoaplicação. Bom, o fluoreto de sódio 2%, ele é quimicamente estável, ele tem um gosto bem aceitável, é outra característica dele, ele é um produto muito barato e seu uso maior se deu em saúde pública, para preparar aqueles bochechos que eram feitos no ambiente escolar. Pelo fato dele ser muito barato, por ele ter essa estabilidade química e esse gosto aceitável. Então, se fazia uma primeira aplicação, né, um primeiro bochecho, depois fazia mais 3 aplicações, um intervalo de 2 a 3 dias. Então, o que acontecia? As crianças bochechavam hoje, daqui 2 dias, depois dali 2 dias e depois dali 2 dias. E o que se preconizava nessa ação coletiva? Se preconizava aplicações aos 3, 7, 10 e 13 anos de idade, quando os dentes estavam, aqui eu tinha uma fase de dentadura decídua completa, aqui eu tinha a presença do primeiro molar permanente, aqui eu já tinha a presença, além do primeiro molar permanente dos dentes anteriores, eu tinha a presença de pré-molares e por fim aqui os segundos pré-molares. Quando se achava que nesse momento a ciência pensava que o benefício do flúor tópico era muito maior somente nos dentes recém-erupcionados. E hoje sabe-se que não somente nos dentes recém-erupcionados. E o fluoreto estanhoso?
O fluoreto estanhoso se usa numa concentração entre 8 a 10%. Ele é indicado em casos de exacerbada sensibilidade dentinária e alta incidência de cárie, até porque ele tem um efeito antimicrobiano, né? A ele, os estudos atribuem de 8 a 56% de redução na incidência de cárie. Qual é a dificuldade do uso do fluoreto estanhoso? É se ter uma estabilidade do composto por causa do sal, né? Porque esse composto ele é facilmente oxidado e aí ele perde a sua atuação farmacológica. Com relação ao fluoreto estanhoso, 8 a 10%, ainda se encontra esse produto no mercado para comercialização, muito mais fora do país do que aqui no Brasil, por causa da sua instabilidade. E aí é o próprio usuário, né, do fármaco que vai ter que fazer sua preparação para manter a estabilidade por causa da oxidação. A ele se atribui um sabor desagradável por causa da presença do estanho e uma possível descamação gengival, o manchamento decorrente de ter um metal pesado, que é o estanho, e a técnica é muito complexa de aplicação, porque pelo profissional, o profissional toda hora ele tem que pegar o cotonete e ir trocando esse cotonete, por causa que a superfície do cotonete vai ficando oxidada. Então, para cada dente é um cotonete que vai sendo utilizado na sua aplicação. Então, o fluoreto estanhoso, ele tem um pH entre 2,5 e 3,2, né? Então, como é que funcionaria o mecanismo de ação desse fluoreto estanhoso? Quando ele é aplicado sobre a estrutura dentária, ele se une ao fluoreto de cálcio, né? Formando uma molécula muito maior, assim como ele libera o óxido de estanho. O óxido de estanho, ele age inibindo a difusão no esmalte desse flúor fosfato de estanho. Isso limita o depósito de flúor e de estanho ali dentro do esmalte. E ele age, né, nessa molécula maior, liberando flúor, liberando cálcio e liberando esse metal pesado, que é o estanho, que tem uma ação bactericida. Porque todo metal pesado tem uma ação bactericida. Ainda com relação aos produtos fluoretados, nós temos os produtos orgânicos. Nós falamos dos inorgânicos, agora a gente passa a falar dos orgânicos. Dentro dos orgânicos a gente tem o fluoreto de amina, que ele atua na formação de um reservatório de flúor e diminui a adesividade do biofilme dental. E a gente tem o fluorsilano, que ele está muito presente nos vernizes de uso profissional, que ele é insolúvel e ele vai liberando pouco a pouco pequenas porções de flúor. Então, esse daqui é um verniz de flúor à base de fluoreto de amina, tá? Que é o Fluor Protector da Vivadente. E nós temos os outros vernizes, que são à base de fluorsilano. Ainda com relação aos tipos de compostos fluoretados, nós temos o monofluorfosfato, que é o MFP. A gente tem o monofluorfosfato neutro e acidulado. O neutro, ele está presente em géis, em dentifrícios, geralmente gel dentifrício, tá? E o dentifrício na forma de creme. Ele é compatível com abrasivos de cálcio, por isso que ele é o mais presente nos cremes dentais. E ele precisa ser dissociado por ação de fosfatases bacterianas, para que aí ele libere o flúor ativo. O acidulado, ele é presente em géis caseiros e profissionais. E ele promove a dissolução do esmalte para ocorrer a incorporação de flúor. O ácido presente nele começa a fazer uma pequena dissolução do esmalte e isso aumenta a reatividade local, facilitando a incorporação do flúor na estrutura.
Então, dentre dos produtos fluoretados, aqueles tópicos de uso profissional, nós destacamos os géis ou os mousses, tá? E os géis, a gente vai encontrar géis com compostos fluoretados inorgânicos, tá certo? E orgânicos. Então, a gente tem géis com fluoreto de sódio a 2% neutro, mas também a gente tem géis à base de flúor fosfato acidulado, 1,23%. Ele é indicado para crianças maiores de 6 anos ou pacientes com controle de ingestão. Recomenda-se a aplicação do produto 2 vezes ao ano, ou mesmo adotando uma outra frequência baseado em perfil de risco do indivíduo. E eles podem ser aplicados com moldeira, ou com bolinha de algodão, ou com cotonete por quadrante. A moldeira é muito mais fácil, né, de você estar aplicando essa forma de flúor profissional. O flúor fosfato acidulado, ele tem um pH entre 3 a 3,6, né? E é esse pH abaixo do pH crítico que faz com que haja uma pequena dissolução ali do esmalte, e ele, ofertando muito flúor na sua forma reativa, faz com que esse flúor seja incorporado na estrutura do mineral e aí aumentando a resistência desse mineral. A esse flúor fosfato acidulado atribui-se uma redução no índice de cárie ao redor de 28 a 30%, os estudos. A gente tem também os mousses, tá? Hoje em dia, os mousses, eles são, se dá preferência a esta forma farmacológica para aplicação tópica, muito mais do que ao gel, certo? E os mousses também, a gente encontra os mousses neutros e os mousses ácidos. Tanto para a técnica do gel quanto para a técnica do mousse, tanto para usar o gel, a forma farmacológica do gel, quanto para o mousse, a técnica de aplicação é a mesma. Há uma adaptação da moldeira à boca do paciente, das moldeiras já pré-formadas que podem ser compradas, ou mesmo você fazer uma com cera 7, que é muito simples. Também a quantidade que deve ser usada é uma quantidade de cobertura total dos dentes. Se preconiza usar um pote Dappen como referência, né? Para a dentadura decídua, a gente usa a parte rasa do Dappen para cada moldeira. Para a dentadura permanente, a parte funda do Dappen, né? Como uma medida para cada moldeira. A gente sempre coloca o paciente numa posição mais vertical possível para que a gente diminua a probabilidade de ingestão desse medicamento, assim como se usa o sugador o tempo todo. Depois que a gente preparou as moldeiras, a gente seca os dentes, né? Sempre que a gente faz um isolamento relativo com rolete de algodão, e a gente vai aplicar essa moldeira ali, tanto no arco inferior quanto no arco superior, com o auxílio de um sugador. Quanto tempo deixar? Estudos divergem entre 1 e 4 minutos, mas estudos muito consistentes nos mostram que a quantidade de formação de fluoreto de cálcio é a mesma para 1 e 4 minutos, sendo que 1 minuto você garante mais segurança para o seu paciente. Depois que se faz a remoção da moldeira, a gente retira os excessos com uma gase e instrui o paciente para cuspir os excessos por 1 minuto, estimulando salivação. Tá? Então, aqui, né, se colocando o flúor na moldeira, essas moldeiras adaptadas, aqui só está sem o sugador, deveria estar com o sugador, tá? Mas é só uma imagem ilustrativa. Bom, também existem algumas recomendações que devem ser dadas aos pacientes que fizeram uma aplicação tópica profissional, como evitar a ingestão de alimentos e líquidos por no mínimo 30 minutos após a aplicação. Para os profissionais, sempre preferir um gel tixotrópico, porque esse gel tixotrópico, ele reduz o escoamento, né? É aquele que só escoa sob pressão. Usar sempre o sugador e orientar o paciente para não ingerir o produto. Sempre se pergunta qual a forma farmacológica mais segura para uma aplicação tópica, gel ou mousse?
A resposta é o mousse. Por quê? Porque para uma moldeira a gente coloca 3,86 gramas de gel contra 0,89 gramas de mousse. E a gente tem, né, retido na cavidade 7 miligramas de gel depois de uma aplicação contra 1,2 miligramas do mousse, sem que haja uma diferença na incorporação pelo esmalte. Ou seja, esses dados nos ofertados por esses artigos, eles nos mostram, nos demonstram, nos evidenciam que a forma mousse ela é a mais segura para uma aplicação tópica. Com relação a produtos tópicos de uso profissional, também temos os vernizes. Os vernizes eles têm uma liberação lenta de flúor, uma liberação por 12 ou mais horas. Eles são feitos alguns de fluorsilano, alguns de fluoreto de sódio e alguns de amina, fluoreto de amina. Nós temos no mercado fluorsilano 1000 ppm, com 1000 ppm, até de fluoreto de sódio a 5% com 22.600 ppm. Alguns produtos que a gente tem no mercado é o Duraflor, Flornis, Flor Protector, Durafat, Cavite Shield e Varnish. Eles são muito bem indicados para bebês e pessoas com necessidades especiais pelo grau de segurança que eles ofertam, uma vez de que eles ficam aderidos à superfície dentária. Então, a técnica de aplicação dos vernizes, a gente tem profilaxia com pedra pomes ou pasta profilática e faz o isolamento relativo com rolete de algodão, seca bem a superfície, sempre o paciente usando o sugador, e aí a gente vai utilizar para aplicar cerca de 0,5 ml para dentadura decídua e cerca de 1 ml para permanente. A gente vai aplicar com pincel, certo? Cobrindo todas as superfícies dentais, vai fazendo isso por quadrante. Depois que você cobriu todo um quadrante, você aplica um pouco de água sobre ele para ele aderir à estrutura, certo? Para ele se fixar, e você vai para outro quadrante, aplica água e vai pulando de quadrante em quadrante. No final, você pede para o indivíduo cuspir. Quais as orientações para o verniz? É que esse indivíduo que fez a aplicação em verniz, primeiro a gente recomenda que seja ao final do dia, né? Que ele não vá fazer ainda muitas refeições, para que esse verniz não destaque da superfície dentária. E se recomenda que ele faça uma alimentação leve e líquida nas próximas 12 horas. E aí sempre a gente tem que avisar, no caso das crianças, os pais, que os dentes vão ficar um pouco amarelos, mas é por um curto período de tempo, até que ele seja removido pela própria escovação. Quais as vantagens do uso do verniz? Maior contato do flúor com o dente por mais tempo, uma facilidade de uso, menor toxicidade, grande aceitação pelas crianças, e ele é super indicado na primeira infância, em crianças pequenas, bem pequenas. O verniz era muito caro quando ele foi lançado, lá nos anos 90, no começo dos anos 90. Hoje ele é bem acessível para a utilização. Também de uso profissional existem os dispositivos de liberação lenta. Eles são dispositivos que eles são fixados na estrutura dentária, principalmente em pacientes com um risco bem identificado, a cárie, e eles vão ficar liberando lentamente fluoretos por um longo período de tempo. Esses dispositivos eles são feitos com membranas, né, com fibra de vidro ou com hidroxiapatita. E são colados ali e vão ficar liberando lentamente os fluoretos numa taxa de 0,02 a 1 miligrama. E eles podem ficar fixados na estrutura por até 6 meses. É uma estratégia boa para pacientes com risco identificado de cárie comum, portadores de muita mancha branca. Então, esses dispositivos lentos, eles podem ser indicados para criança de alto risco, na prevenção de cárie radicular, paciente com xerostomia, pacientes oncológicos que estão fazendo radioterapia e, portanto, têm xerostomia, para alguns grupos étnicos, para grupos de baixo nível socioeconômico e pacientes em tratamentos ortodônticos. Até mesmo um pedaço de ionômero de vidro colocado no lugar estratégico, né, ele pode servir como um dispositivo de liberação lenta.
Dentre os materiais odontológicos, que são produtos de uso profissional, a gente destaca um material que tem flúor na sua composição, que é o cimento de ionômero de vidro. Ao cimento de ionômero de vidro dá-se as seguintes características, que é a adesividade, biocompatibilidade, radiopacidade, e tem múltiplas indicações, principalmente por essa liberação dos fluoretos. O ionômero de vidro modificado por resina, ele também é indicado nos casos de TRA, né? Pelo fato de ter um bom vedamento marginal, e ele poderia ser usado como dispositivo de liberação lenta de fluoreto, desde que esse paciente faça uso constante de produtos tópicos, tá? Agora, entre um ionômero de vidro modificado por resina e um não modificado por resina, ambos têm liberação e incorporação de fluoreto no seu uso, tá? Então, ambos são indicados para a técnica do tratamento restaurador traumático. Mas para dispositivo de liberação lenta, seria interessante um resinoso. Então, né, os ionômeros de vidro, a gente tem vários aí no mercado, inclusive vários destinados única e exclusivamente para a técnica do tratamento restaurador traumático. Dentre os produtos tópicos de autoaplicação fluoretados, destacam-se as soluções para bochechos, né? Atualmente, as principais soluções de bochecho recomendadas são aquelas com base em fluoreto de sódio, 0,05% para bochecho diário e 0,2% para bochecho semanal. As soluções semanais, elas são mais seguras quanto ao risco de fluorose, porque é só feito um bochecho por semana, então o risco de uma criança deglutir é um pouco menor. Não são indicadas para crianças que não têm esse controle de ingestão, tá? Ou seja, crianças menores de 6 anos, e ainda não há estudos suficientes que indiquem o uso do fluoreto de sódio 0,025% em bebês, tá? Então é melhor verniz para os bebês, né? E a eficácia das soluções fluoretadas, né, para bochecho, ela está condicionada à continuidade do uso, certo? Então, no mínimo, para você ter um efeito, você tem que fazer 25 aplicações por ano, tá? Com bochechos de 10 a 50 ml. 50 ml é um copinho de café, daqueles descartável, é bastante, isso seria para um adulto bem grande. Dentre as soluções para bochecho, quais são as indicações na atenção individual? Uso domiciliar de soluções diárias ou semanais, sendo as semanais as mais seguras para criança, né? Pessoas com fatores de risco associado a aparelhos ortodônticos, prótese, ou pessoas que mudaram dieta, pessoas com fluxo salivar reduzido, com xerostomia, com raiz exposta, com limitação de higienização ou no pós-operatório cirúrgico. Na atenção coletiva, os bochechos semanais são indicados no mínimo 25 aplicações ano, para que ele tenha efetividade, e a avaliação de prioritários de risco social e atividade de doença, né? Quando mais de 20%, como você estabelece esse risco social, né? Quando mais de 20% do grupo apresentarem cárie ativa, né? Ou o CPOD menor que 0 for menor do que 30% do grupo, todos fazem o bochecho, tá? Então, só para estabelecer uma regra, né, quando você está pensando em risco social, quando 20% do grupo apresentam cárie ativa, ou se o CPOD menor que 0 for menor do que 30% do grupo, todos fazem o bochecho, tá? E deve-se levar em consideração se aquelas pessoas fazem uso de água fluoretada também. Também nos produtos tópicos de alta aplicação, nós temos os cremes dentais, né, os dentifrícios, mais de 90% da população tem acesso ao dentifrício, né, as pessoas não trocam as escovas, mas todas têm o dentifrício, até porque no Brasil ele é encarado como cosmético, né, e o Brasil tem um grande uso de cosméticos. A vantagem do uso dos dentifrícios é que ele está também associado a um método de remoção mecânica do biofilme dental, tá? E também você tem abrasivo na sua composição. Então, você remove mecanicamente aquele biofilme dental e, além de tudo, leva um fármaco ali constantemente na cavidade bucal.
Eles apresentam menos fluoretos e abrasivos do que uma pasta profilática, ok? Os dentifrícios, que são produtos de alta aplicação, na sua composição eles têm água, agentes terapêuticos, e aqui destaca-se o flúor, tá? O MPF, controladores de pH, abrasivos, umectantes, aglutinantes, flavorizantes, conservantes, tensoativos, adoçantes, lubrificantes e corantes. O flúor ele se encaixa aqui nos agentes terapêuticos. Como que a gente tem a comercialização dos dentifrícios? A gente tem os dentifrícios convencionais, que vão de 1.000 a 1.500 ppm, e o infantil, que encontra-se no mercado sem flúor, ou até 500 ppm de flúor. Esses indicados para bebês até 2 anos e meio. Os cuidados, embora esses dentifrícios eles apresentem cor, sabor e embalagem desenvolvidos para crianças, alguns podem ter até 1.100 ppm de flúoros infantis, tá? Então, deve-se orientar muito bem a quantidade de creme dental que deve ser colocado ali para as diversas faixas etárias, como a gente já comentou anteriormente, tá? Então, no uso, né, dos dentifrícios, outros cuidados é uma frequência de escovação para que ele tenha um efeito farmacológico, ao menos 2 vezes ao dia, lava a boca, né, após a escovação. Se recomenda, principalmente nas pessoas de risco identificado, que não se lave a boca, apenas se expectore, né, o creme dental. E para aqueles que têm risco não identificado, coloque pouquinha água para que aquele flúor permaneça lá. O horário de escovação, né, geralmente tem fatores culturais que estão atrelados a isso, mas geralmente se escova 2 vezes ao dia, uma ao acordar e outra antes de dormir, né? Mas o correto seria após a ingestão dos alimentos, para ofertar flúor durante o período de desmineralização. Outros produtos de alta aplicação que têm uso tópico são gomas de mascar, tá? Existem gomas de mascar que apresentam flúor na sua composição. A Repdent é uma goma fluoretada e ela tem 3,8 miligramas de fluoreto, e aí cuidado, né? Porque chiclete para criança é algo que é muito atrativo, né? E ela engolir o chiclete pode ser um problema, tá certo? E produtos para higiene interdentária, como fios e fitas dentais, que são fluoretados, né? E aí eles vão ter uma atuação bastante interessante em superfície interproximal. Com relação ao uso racional do flúor, esse uso racional ele está baseado na atividade da doença cárie, né? Então eu vou ter um uso do flúor para indivíduos que não têm atividade de cárie, ou indivíduos que têm atividade de cárie que vão necessitar uso de flúor em baixa concentração, né? Ou outros que têm um determinado risco que vão precisar de uso em baixa concentração e em alta frequência, ou alta concentração e alta frequência. A gente vai ver isso agora. Então, no uso racional de flúor, o indivíduo com atividade de cárie inicia o uso do flúor com baixa concentração, mas também com alta concentração. Então, eu vou recomendar que aquele paciente faça escovação com gel fluoretado várias vezes ao dia, faça uma ingestão de água fluoretada. E de alta concentração, nós vamos utilizar uma aplicação profissional de flúor, certo? E essa alta concentração eu posso fazer com uma alta frequência ou com uma frequência variável. Tudo vai depender do quão ativa estão as lesões de cárie naquele indivíduo. Cabe destacar que o flúor não é uma panaceia, né? O flúor ele não é um instrumento que vai resolver todo o nosso problema com relação à cárie dentária e de forma isolada o uso dele. Ele
ele é muito efetivo quando ele é atrelado a um programa de combate à cárie dentária, a um programa de controle da doença, né? Que envolve controlar os outros fatores etiológicos, todos envolvidos na doença. Então, a gente sabe que só a fluoroterapia de forma isolada não é panaceia e não paralisa a cárie dentária. E atrelar uma fluoroterapia à higiene oral é muito bem-vindo. Não se pensa em doença cárie, porque se consegue uma diminuição da incidência da cárie para a maioria dos indivíduos saudáveis. Né? E é por isso que hoje a gente vê ilhas de excelência, né, onde a gente tem populações inteiras sem a presença de cárie dentária. Agora, como todo fármaco, o flúor, ele é tóxico. Tudo depende da dose que a gente administra. Né? Todo medicamento ele pode ser um remédio ou ele pode ser um veneno. Depende da dose de utilização. Então, com relação à toxicidade dos fluoretos, a gente tem tanto a toxicidade crônica como a toxicidade aguda. É importante aqui a gente destacar as doses tóxicas para as crianças, tá? Que elas ficam mais vulneráveis, né, a esse elemento farmacológico, né? E a exposição ao fluoreto a partir dos produtos odontológicos. A gente vai destacar cada item desse. Com relação à toxicidade crônica, alguns sinais da toxicidade crônica que a gente tem e que é muito evidente na área odontológica é a fluorose dental. Né? Em alguns casos graves pode chegar até a fluorose óssea. Então, como a gente pode observar aqui nessa microscopia, o que a gente percebe? Há uma diferença, né, microscopicamente do esmalte normal e o esmalte com fluorose. Tá? E esse esmalte com fluorose, ele se deve a uma toxicidade crônica do uso dos fluoretos, ou seja, o fluoreto sendo ingerido sistemicamente numa concentração acima da concentração ideal para aquele indivíduo. Né? Então, com relação à toxicidade crônica, cuja sequela é a fluorose, né, a gente destaca que os incisivos centrais superiores, eles são os dentes de maior importância estética e eles são aqueles que primeiro evidenciam uma fluorose em caso de toxicidade crônica. Porque eles são formados, né, num período crítico de ingestão. Porque eles estão sendo formados justo naquela fase em que a criança ela deglute mais o creme dental fluoretado. Daí o uso, né, muito parcimonioso do creme dental em crianças pequenas. Tá? Os meninos entre 15 a 24 meses e as meninas de 21 a 30 meses. É justo aquela fase que eu já mostrei em alguns slides anteriores em que a criança mais deglute o creme dental, o dentifrício. Cerca de 48% dele é deglutido. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter muita parcimônia ao colocar o creme dental em crianças pequenas. Tá? E nessa toxicidade crônica, o DIN, né, ele foi dando pontuações, scores, né, aquilo que ele observava na fluorose. Né? Então, na classificação de DIN, ele gradua as sequelas presentes, né, dessa intoxicação crônica por fluoreto entre 0, score 0 até o score 9, tá? Que é um grande grau de comprometimento da estrutura dentária, inclusive com perda do esmalte. Então, só para vocês terem uma ideia, o índice de DIN, né, 3, olha, com água de 2,1 ppm. Então, é uma pessoa que está ingerindo água, né, com fluoretação natural, 2,1 ppm. Olha o que você tem. Você já tem o índice número 3 de DIN. E essa criança aqui foi submetida a suplemento, né, além de fazer o uso de água fluoretada, ela tomava um suplemento vitamínico que continha flúor. E olha também, né, a graduação da fluorose dentária. Essa aqui, uma graduação maior de toxicidade crônica de 4 e 5 e até de 7,
né? Água com 3 ppm de flúor, né? Onde você já vê erosões mesmo no esmalte. E aqui você tem até a perda de estrutura não formada com uma água de 6 ppm de flúor. E a toxicidade aguda? A toxicidade aguda ocorre, tá, acidentalmente, quando uma pessoa consome uma grande quantidade, né, de flúor. Isso era muito comum, né, principalmente em bochechos, porque quando você faz uma solução de fluoreto de sódio, é importante você botar um corante, é importante você botar um flavorante, que isso distingue da água, né? Porque o fluoreto de sódio, ele é um sal branco, ele parece sal, né? E aí você pode ter a toxicidade aguda. Na toxicidade aguda, os sinais são náusea, sangue no vômito, palidez, fraqueza, uma respiração ofegante, a pele fria, úmida, cianose, sinais cardíacos oscilantes, pupila dilatada, tá? E pode, dependendo da quantidade, pode levar à morte em até 4 horas. Então, no tratamento da toxicidade aguda, é diminuir a absorção e aumentar a excreção e manter os sinais vitais. E no paciente consciente, é induzir vômito, administrar leite, soluções à base de cálcio para basificar o meio gástrico, para diminuir a absorção daquele flúor em nível estomacal. A toxicidade aguda, dentifrícios e soluções para o bochecho são responsáveis por cerca de 80% dos casos por intoxicação por fluoreto. Já teve um caso de uma criança que ingeriu um tubo de creme dental e fez óbito, né, por toxicidade aguda. Então, é importante para a criança a gente saber quais são as doses, não só para a criança, mas fundamentalmente para a criança, as doses provavelmente tóxicas, porque elas são baseadas em quilo corpóreo, né? Então, a dose provavelmente tóxica para intoxicação aguda é 5 mg de flúor por quilo de peso corpóreo, tá? Então, uma criança de 10 quilos, se ela consumir 50 mg de flúor, ela pode ir a óbito, tá? E a dose segura para injeção de fluoretos é de 0,05 a 0,07 mg de flúor por quilo de peso corpóreo. Então, olhem só, para vocês terem uma ideia, um indivíduo que ingere até 0,007 mg de flúor por quilo de peso, um indivíduo de 70 quilos, ele vai poder ingerir 4,9 mg de flúor. Se ele só comer, ele vai ingerir 0,5 mg. Agora, se ele comer, feito comida com água fluoretada, fizer uma escovação, fizer um bochecho e comer uma pastilha, ele vai ter 0,5, ele vai ter quase 1,5 mg de flúor sendo ingerido. Agora, se ele, comer feito com água fluoretada, escovar 2 vezes ao dia, bochechar 2 vezes ao dia e comer 2 pastilhas, ele vai ter quase 2 miligramas. Então, vejam, uma pessoa de 70 quilos, isso é para chamar a atenção de vocês que é muito sério o consumo do flúor com relação à sua toxicidade enquanto fármaco. Então, só para vocês terem ideia, um bochecho diário de fluoreto de sódio com 225 ppm de flúor, ele vai ofertar 0,22 mg de flúor por ml. Então, a dose provavelmente tóxica para uma criança de 10 quilos, leia-se, uma criança de 10 quilos é uma criança de 1 aninho a 2 anos, é de 227 ml, ou seja, um copo de requeijão. Se tomar um copo de requeijão, de bochecho, de fluoreto de sódio diário, pode fazer uma toxicidade aguda. Bochecho semanal, se tomar 50 ml, o copinho de cafezinho, pode fazer uma toxicidade aguda. O dentifrício, se comer um dentifrício de 1000 ppm, se comer 50 gramas, pode ser uma dose provavelmente tóxica, assim, aguda para essa criança. E o convencional, se comer 33,3 gramas. Então, há de se ter muito cuidado com os produtos de alta aplicação relacionados com crianças em nível domiciliar, tá?
E os de uso profissional? Um fluorgel acidulado, se uma criança de 10 quilos tomar 4,1 ml, que é nada, pessoal, ela pode ter uma toxicidade aguda. Se for um fluoreto de sódio com 5.000 ppm, só 10 ml. E se for o verniz, né, como o Durapat, que tem essa concentração, 2 ml pode levar essa criança a óbito. Então, há de se ter muito cuidado tanto com o uso profissional com crianças pequenas, quanto a alta aplicação com crianças pequenas, em relação à toxicidade aguda do flúor. Tá? E com relação aos métodos sistêmicos, água fluoretada, então a dose provavelmente tóxica para essa criança de 10 quilos seriam 71 litros, isso é incompatível. O sal, 166 gramas, comprimidos, 50 comprimidos. Agora, gota de fluoreto de sódio, né, 200 gotas, isso é até plausível. E com relação ao bochecho, né, aqui todas as concentrações que poderiam levar uma criança, né, de 10 quilos a óbito. A bibliografia que a gente recomenda em relação ao flúor na cariologia é o livro da Marília Busalaf, e a gente vai terminando a nossa videoaula, Fluoretos na Cariologia, e destacando essa charge com relação ao coronavírus, em que às vezes as pessoas elas tomam várias precauções, né, e deixam de tomar outras precauções com relação a outras possibilidades, né, que podem causar doença. No nosso caso, são pessoas que podem até tomar várias precauções para diminuir, né, a progressão de uma lesão cariosa, né, mas que estão esquecendo de outras tantas. Então, nossa próxima videoaula será sobre métodos invasivos e não invasivos no tratamento da cárie dentária. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, pessoal!